do Senhor tem estabelecido os seus líderes e nós devemos reconhecê-los como autoridade que vem da parte de Deus, que são colocados para o bom curso da obra do Senhor. Este princípio de autoridade, tanto espiritual como autoridade no mundo, é muito importante. O apóstolo Paulo reconhecia isso em sua epístola aos Romanos, ele que, de uma certa forma, foi injustiçado pelas autoridades, mas ele reconhecia o papel da autoridade e ele dizia no capítulo 13 de Romanos: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Então, encontramos este princípio da autoridade que vem da parte de Deus. A suprema característica de um governo é a justiça. Infelizmente, vivemos em época de muita insurreição com relação às autoridades. Vivemos também no setor da igreja uma insurreição com relação às autoridades constituídas por Deus. Pessoas que se levantam contra essas autoridades. E dessa maneira, a justiça, ela não pode ser devidamente aplicada. Nós vemos um grande exemplo quando Salomão pediu a Deus sabedoria para dirigir o grande povo de Israel na sucessão do seu pai Davi, que estabeleceu um reino forte em toda Israel. Apareceu uma situação muito difícil para ser julgada por Salomão, no caso daquelas duas crianças, em que uma das mães, durante a noite, aquela criança faleceu, e ela pegou o filho de outra mulher, e assim aquelas duas mães compareceram diante de Salomão, dizendo ser possuidoras da maternidade desta criança. E Salomão se viu num grande impasse. Qual seria a mãe verdadeira? Então Salomão pediu uma espada, iria dividir aquela criança. Mas a mãe verdadeira, vendo a proximidade deste ato, implorou pela vida da criança e disse para o rei: dê esta criança para esta mulher. E Salomão reconheceu que aquela que disse isso era a verdadeira mãe. E pôde, diante desse ato, fazer a justiça. E isso foi estabelecido por Deus logo no princípio, quando o povo de Israel adentrou na terra prometida. Nós vemos esse cuidado da parte de Deus de querer aplicar a justiça. E Deus também teve que fazer justiça para com o pecado da humanidade. Deus
tinha que julgar este mundo, tinha que julgar os nossos erros. A palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Só a nossa justiça não pode agradar a Deus. A nossa religiosidade também não pode agradar a Deus. Muitos pensam, porque fazem parte de uma organização religiosa, isso é suficiente para trazer justiça para a sua vida. E pensam que todos esses caminhos conduzem a Deus. Mas quando vemos a pessoa do Senhor Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, a finalidade da sua morte foi, como o apóstolo Paulo diz aos Coríntios, no seu capítulo 5, no seu verso 21, encontramos este versículo por demais precioso, que Paulo, que vivenciou muito esse aspecto, ele pôde dizer: aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então Deus, muitos pensam que Deus é apenas amor, mas Deus tem outras características que a Bíblia nos mostra. Deus é justiça. E o Senhor Jesus Cristo, quando falava do Consolador, ele dizia a respeito da ação do Espírito Santo na nossa vida, e ele os convencerá do pecado. Quem nos convence é o Espírito Santo, que nós somos pecadores. Quando o Espírito Santo, por questões da incredulidade dos corações, não consegue trabalhar nesses corações, as pessoas pensam que apenas a religiosidade, a sinceridade dos corações delas podem ser considerada justiça para Deus, mas a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala que as nossas justiças são como trapos de imundícia. Isaías capítulo 64. Mas somente o Senhor Jesus Cristo pôde, através da sua vida, como diz o texto, ele que não conheceu pecado, ele tinha esta condição de cumprir a justiça de Deus. Ele o fez pecado por nós, quando ele bradou lá na cruz do Calvário: Pai, por que me desamparaste? Para que nele, o Senhor Jesus, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Esta é uma palavra que a Bíblia relata com bastante ênfase. E o Senhor, nosso Deus, ele olhava para essa justiça, não somente nesse aspecto que é o mais importante, de nós estarmos debaixo da justiça de Deus em Cristo Jesus, mas também em outros aspectos da justiça, para que haja equidade, que busquemos a equidade em nossas vidas, especialmente também no poder econômico, no poder social. Nós encontramos que muitas das vezes algumas tribos de Israel usufruíam deste poder econômico e afligia os mais pobres. E a palavra de Deus era
dava muita ênfase para essa injustiça social. Os chamados profetas menores, em seus livros, falam muito a respeito disso. O profeta Amós, no capítulo 5, a partir do verso 12, ele diz assim: porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomai suborno e rejeitai os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente guardará então silêncio, porque é tempo mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis: aborrecei o mal e amai o bem. Estabelecerei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Aqui temos um exemplo da injustiça que levou Deus, muitas das vezes, a infligir um julgamento sobre o povo de Israel. Tanto o povo do norte como o povo do sul tiveram momentos difíceis em que Deus mandou o seu julgamento. Aqui encontramos o grande pecado de Israel, como diz aqui no verso 14, que o Senhor dos exércitos mostrava o grande pecado de Israel, as manifestações deste pecado, muitas das vossas transgressões, os enormes pecados, a aflição em cima do justo. Tomais resgate, rejeitai os necessitados, e como consequência desses atos, destes frutos do pecado, o que acontecia com o povo de Israel? Uma desordem social, um desequilíbrio social. O povo estava em trevas, o povo estava triste e a morte afligia este povo. Daí é o exemplo que nós encontramos, infelizmente, em nossa nação. Essa desordem social, desequilíbrio, trevas, tristezas, morte. E o caminho para a libertação é o que o profeta Amós aponta aqui no verso 14 e 15. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecerei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Este deve ser também o nosso intuito. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. E Deus estará convosco, que é o Emanuel, o Deus conosco. E nos corações em que o Senhor Jesus reina, a paz, a prosperidade, a justiça. E esse deve ser o nosso intuito aqui nesta terra. Que você busque cada vez mais a justiça que somente Deus pode nos oferecer através da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos. Senhor, nosso Deus, obrigado por este dia.
Suplicamos o teu conforto aos corações que estão tristes, desolados, que passam muitas das vezes, por injustiça. Que o Senhor estabeleça essa justiça que a tua palavra tanto dá ênfase, e que o Senhor Jesus Cristo, justiça nossa, Ele possa reinar nos corações, oferecendo a verdadeira justiça que vem da parte de Deus em Cristo Jesus. É a nossa oração, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.